Olá, filhos e filhas de pais idosos, você que faz parte da comunidade Bengalas, você que não faz parte da comunidade Bengalas, mas nos acompanha, estamos aqui com mais um podcast Bengalas. E dessa vez, atendendo aos pedidos da nossa comunidade, eu fiz uma enquete para saber o tema que eles queriam que trouxesse, e um dos temas que apareceu muito fortemente foi o Estatuto do Idoso. E trouxe uma colinha aqui, porque eu não sou da área do direito. O Estatuto da Pessoa Idosa, também conhecida como Lei 10.741 de 2003, trata dos direitos e da proteção das pessoas com 60 anos ou mais. Com relação aos direitos, garante o acesso à saúde, bem-estar, dignidade e igualdade de oportunidades para os idosos. E com relação à proteção, assegura que não haja negligência, violência ou discriminação contra os idosos. Mas muitas dúvidas surgem sobre como o Estatuto acontece na prática. E aí eu já estava em busca de alguém que pudesse falar do Estatuto do Idoso, e aí estive com o professor José Cláudio Rocha, da UNEB, e fiquei encantada com o trabalho dele, assisti uma palestra dele no Fórum 50+, que já falamos aqui, e hoje eu recebo, então, com muita alegria, o professor José Cláudio Rocha. Professor, obrigada por atender ao nosso convite. Você pode se apresentar para nosso público? Bom, primeiro agradeço, né, o convite para poder falar aqui hoje. Cumprimentar também as pessoas que vão assistir, né, que estão assistindo a esse podcast, né. Como disse, eu me chamo José Cláudio Rocha, eu sou professor pleno da Universidade do Estado da Bahia, quer dizer, atingi já o topo da carreira, sou servidor público há 35 anos, né? Comecei lá no 2º grau. E minha formação, eu sou advogado, formado aqui pela Universidade Federal da Bahia, também sou economista e tenho formação também na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Pesquiso na universidade, sou um pesquisador, e coordeno o Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades, né? Ele nasceu como Centro de Referência em Direitos Humanos, por conta da militância que tenho no campo dos direitos humanos, né? Inclusive, minha relação com a temática dos idosos foi quando o Ministério de Direitos Humanos pediu à UNEB que fizesse um projeto, que era o PLANTAR, Plano de Articulação da Rede de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. E o reitor, na época, o professor Lorisvaldo Valentim, eu era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, me encarregou de coordenar esse projeto. E tivemos um grande trabalho, implantamos 3 núcleos do Plantar, em Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas, como pensado, e foi descontinuada a política por conta de questões mesmo da própria política federal, né? Desde então, nós nos envolvemos com o tema de apoio a pessoa idosa, né, com cursos de formação no nosso centro de pesquisa. Nós trabalhamos cursos de formação para as pessoas que atuam na comunidade do Centro Histórico e Antigo de Salvador. Uhum. Então lá nós temos curso de arrumadeira, camareira, mas o curso de cuidadores de idosos acontece 3, 4 vezes por ano. Preparamos pessoas para atuar nessa área aí de uma visão muito interdisciplinar, né, do que se precisa. Inclusive eu falo da questão dos direitos, né, para esses grupos. Então é dessa forma que nós atuamos. Levamos também estudantes, né, de pedagogia, estudantes de saúde, de direito, para interagir com os idosos no que a gente chama de um diálogo intergeracional. Não é nós, né, na verdade é a literatura internacional. Temos parceria com as Nações Unidas, com o Centro de Informação das Nações Unidas, e seguimos as políticas internacionais nesse campo, né? Então, é proposto esse diálogo intergeracional hoje para que a gente possa superar os preconceitos que existem, né, contra a pessoa idosa, do etarismo, do idadismo, né, e todas as formas de violência e opressão social que os idosos sofrem, né? Então, a gente tenta, através do conhecimento, superar e aí colocar essa geração Z, né? Colocar esses jovens em contato, porque é importante que as pessoas entendam que a gente não forma um profissional só pela cognição, só pela razão, pelo conhecimento. Sim. A gente precisa formá-los pelos sentimentos, pelas emoções,
Ninguém vai saber o que é o Estatuto do Idoso se não tiver contato com os idosos. Se não vê um idoso em situação de vulnerabilidade, se não compreender o que é isso. Você não forma ninguém em economia solidária apenas lendo livros, nem em direitos humanos. Então, assim, a pessoa tem que ter essa relação prática e hoje, posso falar isso, né? O MEC está cobrando muito essa vivência prática nos cursos. Sim. A gente chega ao diagnóstico de que as pessoas estão tendo a teoria, mas não tem habilidades e competências práticas para lidar com essas situações no dia a dia. E, professor, comece aqui esclarecendo, etarismo, edadismo é a mesma coisa, tem diferença? Não, na verdade, são duas palavras que significam preconceito contra idosos, que podem ser também preconceito contra a juventude, que também existe, né? É o preconceito por idade, por né? idade, então, certo. Idadismo, etarismo são empregados como palavras, né? Vocábulos que são semelhantes, né? Sim. Mas, assim, é mais comum em relação aos idosos, né? E em relação aos jovens também acontece, por exemplo, em relação ao primeiro emprego. Então, a gente discute essa questão das políticas públicas da inclusão. É importante eu falar que nós trabalhamos junto às secretarias de Estado, como a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu trabalho com tecnologias sociais, que a ideia das tecnologias sociais é justamente incluir do ponto de vista social e produtivo também. Então, a gente discute hoje na economia prateada, né, a inclusão produtiva dos idosos, que muitas vezes precisam voltar a trabalhar, da pessoa idosa, melhor dizendo, né, que precisam voltar a trabalhar para ajudar os filhos, né, para ajudar as pessoas. Né. Eu vim para cá de Uber, e o senhor que veio, me trouxe, ele me falou que ele está trabalhando de Uber para pagar uma faculdade de um dos filhos. Ele já é aposentado. Então, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, né, tem pessoas que têm motivações diferentes para empreender. A pessoa idosa, muitas vezes, volta para empreender para ajudar a família. Então, nós damos atenção a esses grupos lá também. Maravilha. Inclusive, essa foi uma das coisas também que me animou no seu discurso, lá na palestra. No discurso não, na palestra, porque eu sempre tenho essa preocupação. A comunidade Bengalas, graças a Deus, o núcleo forte da comunidade Bengalas é um núcleo privilegiado, que tem acesso a plano de saúde e tem acesso muitas vezes a esses cuidadores, é o contratante do cuidador. Mas em momento nenhum a gente perde de vista essa preocupação com o idoso ou com o filho de pais idosos que tem certas dificuldades, né? Que pegam um transporte para levar o pai ou a mãe no médico, que pegam a fila do SUS, que quando precisa brigar por um direito, precisa acessar uma promotoria pública, enfim. Então, a gente tem essa preocupação. Mas indo para o nosso assunto, professor, qual é, assim, o que é essencial do Estatuto do Idoso que um filho que cuida do pai ou da mãe ou dos dois precisa saber e precisa atentar? Olha, assim, primeira coisa que eu queria dizer é que eu falei isso lá no Fórum dos Idosos, eu sempre repito isso em todos os espaços que eu vou. Aprendi isso no direito, que ninguém é cidadão se não sabe quais são seus direitos, aonde estão seus direitos, como exercer esses direitos e a quem recorrer quando esses direitos são violados. E no Estado brasileiro a legislação diz que a ninguém é dado desconhecer o direito, mas também o Estado não faz nada para que a sociedade ela conheça quais são seus direitos. E o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, como tal, tem a missão de informar a sua população sobre isso, de promover, que é inclusive isso em relação aos direitos do idoso, né? Tanto a família como a pessoa idosa tem direito a saber desses seus direitos, quais são. Né? Claro. Nós fazemos isso. Em relação ao Estatuto do Idoso, ele é uma política pública, né? E o Brasil tem essa previsão constitucional, que o Brasil ele tem ele segue os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da universalidade dos direitos. Então, todas as pessoas têm direito na medida da sua necessidade. Assim como um jovem, uma criança que nasceu tem seus direitos, também a pessoa idosa tem seus direitos, né? A questão da indivisibilidade dos direitos, a gente não pode dizer, não, a criança é mais importante. Não, todos os direitos são
tão importantes quanto o outro, né? E o princípio da especificação do sujeito de direito. Nós temos grupos que são vulneráveis na nossa sociedade, ou que historicamente são vítimas de preconceito. Então, a nossa Constituição permite criar políticas públicas, né? Ações afirmativas, boas práticas, para atender esses públicos. O Estatuto do Idoso, ele pode ser comparado, as normas do Estatuto do Idoso são normas de eficácia plena, né, de eficácia imediata. Eles não dependem de outra lei para serem aplicados. Eles têm um valor constitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A gente pode dizer que o Estatuto do Idoso ele é quase norma constitucional, embora tecnicamente seja considerado uma regra de infraconstitucional. Mas ele tem, como ele atende a princípios que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estão nas convenções internacionais, né, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil segue toda essa legislação internacional e garante a proteção à pessoa idosa. O principal do nosso ordenamento jurídico é a proteção à dignidade da pessoa humana. E o que é que essas pessoas precisam para viver com dignidade? Eu não consigo fugir da ideia do mínimo ético, né? O que é eticamente, nesse momento, claro que isso evolui, é dinâmico, né? O acesso à internet, nossa universidade promove cursos, né, para que os idosos tenham acesso a essas tecnologias, né? E às vezes a pessoa diz, mas para quê? Não, precisa ter acesso, porque isso é inclusão social. Né? A inclusão é direito humano. Se ele não tiver acesso, ele vai ter uma série de prejuízos, né? Então, a proteção a essas pessoas cabe ao Estado proteger ao Estado, à família e a toda a sociedade. Eu não posso esquecer de falar isso, porque numa palestra, né, sobre direitos humanos na Câmara dos Deputados, eu fui corrigido pelo deputado. Ele falou assim, não, o senhor só esqueceu de falar que é da sociedade, da família e do Estado, é de todo mundo a responsabilidade de todas as organizações. Então, o papel do Estatuto é proteger o idoso, gerando uma série de mecanismos, né, que vão desde ações de promoção de direitos, de informação, até tipificação de crimes contra os idosos, como a questão patrimonial, né, que é hoje muito falado, abandono por parte da família. Nós temos casos, né, de que são filhos que são realmente acionados pela justiça para que cuidem de seus pais. Há um dever, né, assim como os pais têm o dever de cuidar dos filhos, também os filhos têm o dever de cuidar de seus pais, né, das pessoas idosas, o direito de visitar, a obrigação. Hoje, a assistente social que trabalha comigo, ela pediu para destacar essa questão do abandono dos idosos nos asilos, né? Então, assim, o Estatuto é uma norma, foi uma luta na Constituição Federal de 88 para garantia desses direitos. Tem previsão constitucional, tem a Política Nacional do Idoso, que cria um sistema, um arcabouço legal, né? Porque nós precisamos da legislação de um lado, estabelecendo esses direitos, e do outro, que a política pública, o orçamento, garanta isso, né? Por isso que o nosso centro hoje chama Desenvolvimento e Humanidades, porque eles são faces de uma mesma moeda. De um lado eu preciso do direito da lei, do outro eu preciso da política pública. Então a gente luta para que existam projetos de lei, implementação de políticas públicas, né, para que possam garantir esses direitos. Então, hoje se discute, por exemplo, em relação ao Estatuto do Idoso, como, por exemplo, familiares cuidadores podem ter uma proteção trabalhista, possam ter uma proteção previdenciária, né, possam ter alguma forma de remuneração quando ele, por exemplo, abre mão de ter uma remuneração para cuidar do pai ou da mãe, que é da pessoa idosa. Sim, está tramitando um projeto de lei, né, no Congresso, já tem avanços sobre isso? Existem já discussões nesse campo, né? Nós temos um projeto na universidade de pesquisa que eu chamo de Marcos Legais Colocando a Mão na Massa. Acesso à justiça, direitos humanos e sustentabilidade. Todos esses marcos legais que dizem respeito mais ao interesse até da universidade, a gente traz o estudante de direito para estudar esses marcos legais, interpretar para a sociedade e possivelmente sugerir melhorias, né? A gente consegue fazer isso, porque é uma forma de quebrar essa visão dogmática do direito. Não, eu não sei nem de onde é que vem essa lei, mas eu sei que a lei é assim. O aluno não se pergunta de onde veio o Estatuto do Idoso,
não sabe as lutas sociais que foram travadas para a gente chegar até aqui, né? E de quanto a gente precisa trabalhar para que ele seja também respeitado. Muitas vezes nós precisamos acionar o Ministério Público, que é o órgão específico, é o primeiro socorro, né, o Conselho de Idoso, para justamente proteger idosos que estão precisando de uma regulação médica, né? Então, esse é o caminho que a gente tem adotado, informar a população, quando é necessária assessoria jurídica a gente faz, né, a aproximação dos estudantes também da discussão. Então, existem algumas discussões nesse campo. É importante falar que uma pessoa que está cuidando de outra, ela tem um nível de estresse grande. Né? Eu também trabalho com mães de pessoas autistas, por exemplo. Né? A gente sabe que o nível de estresse dessas pessoas é muito grande. Por isso, a gente também pensa em cuidar de quem cuida. Né? É preciso cuidar de quem cuida. E esse é o nosso foco aqui, né? O Bengalas surge para cuidar de quem cuida. Essa foi uma demanda que foi trazida justamente por estudantes que trabalhavam, cuidam de pessoas, né? Eles pediram para criar um programa e trabalhar. E lá nós temos, no centro de pesquisa que eu coordeno há 15 anos, a gente tem esse princípio, né? Os estudantes propõem a ideia e o comitê de governança aprova aquela ideia. E foi aprovada e tentamos fazer, por exemplo, passeios no Centro Histórico de Salvador, enquanto a gente dá apoio. Os idosos, por exemplo, vão ao nosso centro de pesquisa. A gente consegue ônibus, consegue o lanche, eles vão lá, ficam portas abertas do centro de pesquisa, eles ficam lá se divertindo, fazemos uma série de atividades com eles, né? São formas de tentar acolher dentro dos limites que nós temos, porque quem pode universalizar essas coisas são o Estado. A gente também apresenta ao Estado, no Salão de Tecnologias Sociais, essas possibilidades, né? Mas existem sim muitas discussões nesse campo. E eu tenho dito, eu estou numa comissão da OAB, e eu falava com a presidente da OAB, eu estou na comissão de reforma agrária, direitos humanos, da terra e territórios, né? Que assim, a OAB pode ajudar muito no apoio à tramitação desses projetos de lei, que são de interesse da sociedade. Eu estou em projeto de lei há quase 10 anos, para que eles possam se tornar lei e para que a gente possa gerar as políticas públicas, né? Sim, tem um grupo, professor, não sei se sua turma já acionou, mas que é uma outra comunidade que chama Jacintas, e é uma comunidade que está trabalhando fortemente por esse projeto de lei. A fundadora faz um trabalho parecido com o meu, né? Começou esse movimento. Ela já foi a Brasília, ela tem dado entrevistas e brigando muito fortemente por esse direito do filho, né? Porque é interessante, assim, a gente olha ao lado do idoso, através do Estatuto do Idoso, mas a gente que está aqui no lado do filho, cumprir esse papel que o Estatuto espera do filho, às vezes é muito difícil. Então, a gente tem situações e situações. Tem situações como a minha, que comecei tudo isso porque tenho pais maravilhosos e me deparei com o envelhecimento deles e isso me arrasou, né? E com o problema de saúde do meu pai, isso me arrasou. Mas a gente tem filhos que foram maltratados pelos pais, filhos que foram negligenciados pelos pais e que hoje se veem, né, pelo Estatuto, obrigados a cuidar desses pais. Entendo na perspectiva dos direitos humanos, até da compaixão por um ser humano, independente de quem seja, que existe essa necessidade, mas muitas vezes é difícil para esse filho. E aí, na prática, da relação, você falou aí do Estado, né, da sociedade e da família. Na perspectiva da família, o que é que o Estatuto exige e como é que a gente interpreta? Porque eu sei que no direito tem muita interpretação. O que é esse cuidar do pai idoso? Se eu tive um pai abusivo, por exemplo, eu tenho que tipo de assistência eu tenho que dar a ele? Qual é o limite dessa assistência? Eu queria entender um pouco isso na prática. Isso depende caso a caso, né, das situações que se vivencia. O Estatuto, ele pressupõe, né, ele prevê lá a proteção à pessoa idosa, já sabendo do preconceito. Então, ele protege contra a questão do abandono.
ele cria lógico, o juiz ele vai verificar, no caso concreto, como é que isso vai acontecer. Mas a obrigatoriedade da visita da família, né? Porque às vezes há o abandono dos idosos, né? A questão da assistência material também, né? O estatuto também ele fala da questão de morar ou não na casa da família. A pessoa idosa tem esse direito de fazer essa escolha, de morar ou não. A questão da autonomia, estimular a autonomia do idoso, a questão da proteção patrimonial, né? Agora também assim tem se discutido essa questão em relação à família. Eu acho que aí tem que funcionar a ética da alteridade, né? Eu venho do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fundado por Leonardo Boff, e ele sempre trabalhava essas éticas, né? A ética da solidariedade, ele fala muito em compaixão, até por ser um frei, né? Então, Leonardo Boff sempre falou muito da compaixão. Eu adoro ele, leio tudo dele. A gente pratica lá a ética da alteridade, né? Que se colocar no lugar do outro, né? E entender que também a família tem as dificuldades, e eu vejo muito isso. Por exemplo, eu já lidei com ordens judiciais que a gente tem que ir lá negociar com o juiz, que às vezes um instituto, uma associação não pode receber uma pessoa, não pode atender aquilo que o juiz determinou, a gente precisa negociar, né? Nós trabalhamos com a metodologia no centro de pesquisa, na parte de assessoria, chama de design thinking jurídico, né? A gente estuda o caso, faz um briefing, que é um nome bonito para relatório, né? A gente faz um relatório, um relato a partir do que a gente ouve a pessoa, anota aquele relato, aí senta para pensar a solução. E propomos à família o encaminhamento, né? Então a gente lida com todos esses casos, né? Tem pessoas que, além de mim, eu acabo ficando mais no campo do direito, né? Coordenando a equipe jurídica, mas nós temos assistentes sociais, psicólogos. O nosso colega, que é psicólogo, ele fala muito a questão do afeto. Então, um dos projetos que nós tivemos era o Café com Afeto. Ele está agora no Pará, né? Fazendo esse projeto lá, essa tecnologia social que ele desenvolveu no nosso centro de pesquisa, mas nós fazemos agora esse Café com Afeto. Uma metodologia que a gente vai implantar agora é o Papo Franco, em homenagem a Marielle Franco. Então vai ser uma roda de conversa onde as pessoas vão poder expor. Então a gente precisa trabalhar essas coisas, mas essas questões emocionais também, né? Aí nós temos pessoas que vão tratar desses casos. Aí é que eu falo que não dá, hoje, quando a gente ouve muito falar, né, de sentença dada por inteligência artificial, esse é o grande risco. Né? Sim. Nós não podemos tirar o ser humano desses momentos para entender aquela situação, compreender aquela realidade, né? Uma história de vida, uma história, né? de vida, a complexidade, tem que entender a complexidade desses fatos, né? Sim. E a gente lida muito com juízes com essas questões que são novas, né? Por exemplo, quando começou a se falar em quilombolas, a gente gravava vídeos nos quilombos para mostrar para os juízes o que é viver numa comunidade quilombola, né? Então, essas situações também a gente negocia no dia a dia. A lei, de um lado, né, por conta do grande número de casos, né, da repercussão social que tem em relação à proteção a essas pessoas, né, tem esse cuidado, mas claro que também vai olhar essa questão da família, né, de como também garantir que a família tenha condições. A legislação até fala em limite, né, o limite básico. O juiz deve entender qual é o limite que a família também tem para atender aquela pessoa idosa. Porque hoje em dia a gente tem também uma realidade diferente do passado, né? Isso que você falou de a lei e os projetos precisam se atualizar. No passado, acho que talvez a vida fosse um pouco mais fácil, né? Eu me lembro, meus pais sempre trabalharam, mas tinha um horário de chegar em casa. Hoje, com o celular, eu trabalho. Só não trabalho quando estou dormindo, e olhe lá, né? Trânsito, violência, então a gente está sempre muito estressado. Então, às vezes, os filhos também, essa atenção, é uma coisa que a gente sente, que às vezes não dá a atenção que gostaria, sabe que é necessário, até gostaria, na melhor das situações, falando das pessoas de bem, comprometida, mas está trabalhando muito, está cuidando de outras coisas. E aí a gente sofre bastante. Mas ainda me ocorreu uma pergunta que nem estava no nosso roteiro, né, acho que não estava, mas eu vivi recentemente, eu sou também psicóloga clínica, trabalho atendendo na minha clínica
mulheres da geração sanduíche, filhos de pais idosos, pessoas em risco de morte por doença ou idade. E, recentemente, eu tive uma situação de uma paciente que me deu a sensação de que estava havendo ali uma alienação filial. As pessoas conhecem a alienação parental, né? Então, uma pessoa que não estava tendo dificuldade de ver a mãe idosa por conta da família que não estava deixando. Isso é comum de acontecer? Isso tem aparecido com frequência? Olha, assim, é como eu falei, né? Eu acho que a gente tem essa preocupação, né? Que é manifestado pelas assistentes sociais que acompanham mais os idosos nos locais, né? Assim, de que a família não procura, né? Isso não acontece só no Brasil, a gente pesquisa no mundo inteiro, temos situações como essa. Mas lá fora a cultura da institucionalização parece que é mais aceita, né? Na Europa é quase comum e aqui não, né? A gente, como país latino mais caloroso. É isso. Como eu falei, eu acho que a legislação ela é necessária para proteger certos absurdos, né? Mas ela tem que ser adequada a cada realidade, né? Uhum. De fato, a gente vive uma realidade de muito trabalho. Eu mesmo tenho essa preocupação, né? Que às vezes a gente consegue atender do ponto de vista material, mas eu às vezes me preocupo de viajar, de não ter tempo, de não ter coisas, às vezes você até taxado de antissocial, porque às vezes você quer um pouco de descanso também, né? Também. Nos momentos. E é né? legítimo isso, né? Eu fiz aniversário agora 25 de maio, falei assim, eu não quero nenhuma comemoração, porque eu quero ficar um pouco descansando nesse dia, né? E acabei tendo 3 comemorações, porque o pessoal organizou para mim, né? Mas é comum isso, né? Então, o que a gente vê mais é esse lado, né, do não atendimento e assim, cobrar do Estado também, né, porque, por exemplo, é a fila da regulação, é o atendimento do idoso, né, que está demorando, são remédios, né, fraldas descartáveis, a família às vezes não tem condição. A gente também discute hoje a possibilidade de uma remuneração dessas pessoas por parte do Estado, né? Já tem legislação municipal e estadual que garante isso. Então, tudo isso é uma preocupação. Acho que o Brasil precisa se apropriar mais dessa discussão e trabalhar essas questões. Com aquele palestrante que veio da USP, nós tivemos uma conversa depois, porque como eu puxei mais o debate sobre as questões da vulnerabilidade dessas pessoas, ele me falou que ele queria conversar comigo, porque ele acha que às vezes é uma glamorização da economia 50+. De fato, se nós olharmos os números, né, as pessoas com mais de 50 anos têm um poder aquisitivo maior e acabam, no conjunto, tendo um valor alto, né? Mas ele falou assim, eu também estou muito preocupado com essas pessoas, né, com atendimento aos direitos, né? É esse caminho. E aí eu acho que a gente é a família, né? Isso é uma coisa... Eu não sou psicólogo, trabalhei com alguns psicólogos, né? Quando trabalhei no programa de proteção a vítimas e testemunhas, no trabalho que a gente faz, né? Trabalhei com pessoas que eram vítimas de violência física, simbólica. E assim, a gente tem que trabalhar a família também, né? Não trabalhar, não se preocupar somente com as pessoas, com a pessoa, né, que está vulnerável. Assim, eu não tenho esse dado em relação a quem cuida de pessoas idosas, mas em relação à pessoa com espectro autista, eu tenho essa informação de que uma mãe que cuida de uma pessoa com espectro autista tem nível de estresse de um soldado numa guerra, né? Porque 24 horas, né, com atenção ali. Então, esses cuidados a gente tem que ter, né? Então, provocar mais o Estado. Agora, há um momento difícil, né, do ponto de vista da legislação, né, da certa... do endurecimento que as coisas estão acontecendo. A gente precisa provocar mais esse debate no Brasil da necessidade do que eu chamo de estado de bem-estar social. Que tem muita gente que não entende isso, a importância do estado de bem-estar social, que se de um lado tem aquele que pode gerar renda e cuidar de si mesmo, tranquilo, ótimo, mas o Estado tem que cuidar e ajudar essas pessoas que no processo econômico não conseguiram
não conseguem o necessário para se manter. Sim. Uma coisa importante é que o governo brasileiro está criando um marco legal do cuidado, que vai tratar de tudo isso. Quem está à frente é o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e reúne a ação de 15 ministérios, né? Ainda não está pronto, mas a ideia é se preocupar mais com essa questão do cuidado. Né? Voltando à questão da institucionalização, que a gente estava falando, né, da questão cultural, a institucionalização no Brasil também ficou muito associada a uma coisa ruim, porque a gente tem instituições ruins, né, sejam públicas, sejam privadas. E hoje parece que isso está melhorando, né? Entendo assim que abandonar não é uma opção, né? Isso é desrespeitoso. Mas hoje a gente escuta até de idosos que querem estar institucionalizados porque, mesmo estando em casa, às vezes os filhos estão trabalhando, correndo, não conseguem dar essa atenção. Então, estar numa institucionalização, ou numa instituição, pode ser a oportunidade de conviver com outros idosos e ter atividades. Então, dentro da sua opinião mesmo, né? Como pessoa, como cidadão, como militante dos direitos humanos, a institucionalização é realmente uma coisa ruim ou é uma possibilidade a depender de como seja conduzida? Assim, a nossa Constituição Federal, falando da institucionalização, né, ela prevê que é a obrigação do Estado, é dever do Estado garantir a cidadania das pessoas, né, e esse conceito de cidadania ele vai se ampliando a cada momento, e a dignidade da pessoa humana. Então, a institucionalização, então, por exemplo, prevê recursos para cuidar desses idosos, os medicamentos, né? Eu sou totalmente favorável a isso, entendo que isso é necessário. Então, só não pode a institucionalização, às vezes, prejudicar o que a própria Nações Unidas espera da gente, que é o empoderamento da sociedade civil para cobrar do Estado as coisas, que em inglês chama-se empowerment, né? E o controle social sobre o Estado. Porque a gente nunca vai ter cidadania e democracia se nós não tivermos controle social sobre o Estado. Que no Brasil a gente precisa aprender que a sociedade ela é maior que o Estado. A própria ideia de controle social, na própria literatura mudou para o Estado controlar a sociedade. E tem que ser o contrário. A sociedade tem que controlar o Estado é necessário, mas a gente tem que ter controle para que o Estado cumpra o seu papel, né? Então, a institucionalização tem que ser importante. Eu às vezes, discuto com o pessoal na universidade que institucionalizar não quer dizer que eu vou me omitir. Então, agora é papel do Estado resolver. Nós tínhamos no passado os núcleos de mediação popular que tratavam questões como essa, e eram as pessoas da comunidade que ajudavam na solução, e hoje a gente tem uma mediação institucionalizada. E melhorou? Será que melhorou? Então, assim, é dever do Estado proteger essas pessoas vulneráveis, né? Que estão em situação de vulnerabilidade, qualquer um de nós pode estar. Por exemplo, pode necessitar de uma prótese, por exemplo, e o SUS tem que pagar isso, né? Quanto a viver num instituto, a legislação ela quer ouvir o idoso, sobre a pessoa idosa, dela ter esse direito, né, de viver a gente tem notícias, né, de alguns espaços, grupos que se reúnem, vão viver juntos, porque faz parte do trabalho com o idoso que ele tenha acesso ao associativismo, à convivência social, ele não tem que viver isolado, né? Isso mata a pessoa rapidamente, na minha modesta opinião, né? Alguém que se isola do convívio social, né, é muito ruim. Então, isso também a legislação protege. Então, dá esse direito. Eu sou favorável a esse tipo de iniciativa, né, de que as pessoas possam se organizar e viver em espaços, instituições, né, e ter sua autonomia. A legislação fala muito na autonomia da pessoa idosa, inclusive nos cuidados, nos tratamentos, né? Por exemplo, o tipo de preparação física que uma pessoa idosa deve ter é para que ela tenha a sua autonomia, né? Faça as coisas do dia a dia. Sim. E não fazer o que um jovem faz numa academia, né? Então, eu penso dessa forma. A gente tenta ver de que forma melhor... Esse é o princípio básico, não tem uma fórmula.
Qual é, para aquela pessoa idosa, qual é o melhor caminho? Como atender essa pessoa idosa? Qual é a melhor forma, né? E quando o idoso não está lúcido e orientado para fazer essas escolhas, aí cabe ao familiar, né? Ou ao tutor oficial. Mas eu fico imaginando assim, como dentro, né, do aspecto jurídico e do aspecto do Estado mesmo, fazer essa garantia dos direitos, porque a gente ouve coisas terríveis, né? Da mesma forma que tem gente que cuida muito. No Bengalas, a nossa comunidade é super cuidadora, né? Tá todo mundo sempre até sobrecarregado por conta disso, mas tem muita gente negligente, né? Eu não gosto de fazer julgamentos, mas o pessoal me passa assim que essa questão às vezes o cuidado com o idoso passa pela questão da aposentadoria que ele recebe, né? Então isso é uma situação muito triste, né? De falar, de ver, né? Mas me perdi um pouco sobre isso. Quando o idoso não é lúcido e orientado, como é que a gente assegura esse direito para ele, né? Para que ele não seja, não tenha ninguém, não necessariamente um filho, mas ninguém se aproveitando disso. Há uma preocupação, né, com essa apropriação patrimonial, que inclusive isso é crime, né? Hoje já tipificado no Estatuto do Idoso. A gente vai ter a próxima entrevista com uma advogada patrimonial, do direito patrimonial e sucessório. Então isso é um crime. Como eu falei, o direito civil, até um artigo que eu acho que é pouco usado, que permite assim, aquele filho que fica cuidando, ou filha, da pessoa idosa, ele exigir dos outros uma forma de ressarcimento quando há possibilidade econômica disso, né? E se justificar, tudo isso tem que ser apreciado pelo juiz, né? Quando a pessoa não está lúcida, não tem condição de tomar essa decisão, aí tem processos judiciais de interdição, né? Para poder, se ela é parcial ou se ela é total, né? Para cuidar dessa pessoa, né? Então eu já não fiz muitos casos desse, mas tive a oportunidade de fazer casos de pessoas que recebiam aposentadoria, mas precisavam que a família cuidasse. Aí você vai procurar o judiciário, vai esclarecer a situação para que isso possa ser feito, né? Para que se possa fazer o cuidado. E qual é esse caminho, professor? Assim, procura um advogado, procura a defensoria pública, procura quem? Essas duas possibilidades hoje, né? Se a família tem os recursos, pode procurar um profissional advogado de sua confiança, normalmente um advogado que atua na área de família, né? Para fazer um processo de jurisdição voluntária, só que o juiz tem que tomar aqueles cuidados, né? De ver que a situação tá regularizada, que a pessoa tem condições de fazer, de que não há nada assim, de que estão de boa fé, né? E se não tiver os recursos, cabe à Defensoria Pública dar atendimento aí para atender essas pessoas, né? Com os limites que se sabe que se tem, né? Na última possibilidade também buscar o Ministério Público para ajudar nesse processo até de chegar à Defensoria, de chegar ao Judiciário, né? Para ver essa situação, né? São os caminhos que a gente indica. Buscar a defensoria ou buscar um profissional que possa ajudar nesse processo. E quando você fala do núcleo, né, que o núcleo já ajudou, que na universidade tem também núcleos, eu sei que praticamente todas elas fazem atendimento com os alunos e os supervisores dos alunos, né, gratuito. Então, como é isso lá na UNEB? Se alguém precisar desse apoio, pode achar lá na UNEB? Olha, nós estamos na Ladeira do Carmo, número 37, né? É um centro de referência em desenvolvimento e humanidades, porque era de direitos humanos, mas a gente ampliou com a chegada dos ODS, que também falam, né, em direitos dessas pessoas idosas, né? Então, assim, a gente tenta acolher esses grupos, né, e encaminhar até dentro da universidade. Às vezes nós não temos condições de atender, mas há outros grupos, né? O NEB tem serviços de psicologia, tem alguns serviços que podem atender. Lá nós atuamos com o sujeito coletivo de direito, né? São grupos. Normalmente a gente não faz atendimento particular, mas há instituições que também fazem atendimentos
particularizados, né? Para o sujeito particular, né? O sujeito individual do direito. Sim. Mas nós estamos sempre a bordo. Nosso lema lá é: se for de paz, pode entrar. A gente recebe todo mundo, tenta encaminhar, tenta orientar, né? Do ponto de vista do jurídico. Esse lema a gente tirou da Fundação Casa de Jorge Amado, né? Tá lá, e a gente adotou esse lema para mostrar que o espaço é aberto. A universidade quer que a gente atenda dentro dos limites que nós temos, mas a gente faz esse acompanhamento e está agora tentando mobilizar mais pessoas para atuar com esse debate do acompanhamento, né, da legislação e das questões relacionadas à pessoa idosa em nosso estado, né, em nosso país, né? Você falou também aí do trabalho que vocês fazem preparando cuidadores de idosos. Aqui a gente está falando muito dos cuidadores parentais, mas tem os cuidadores profissionais. E hoje também é uma questão dentro da comunidade Bengalas, né? Encontrar bons cuidadores de idosos. E nos bastidores, gente, falava aqui com o professor, ele falando que não basta no treinamento desses cuidadores trazer o aspecto técnico, o estatuto, as manobras, os procedimentos de um cuidado, mas também, né, professor, o aspecto emocional. Até me remeteu uma história, uma colega, eu vim da administração antes da psicologia, e uma colega estava me contando que certa feita atendeu uma empresa de Minas que fazia alimentos. Em Minas tem aquela coisa de comida caseira, né, casa de vó. E no processo seletivo deles, eles perguntavam à pessoa: você tem avô, avó? Você conviveu com eles? Qual é o seu sentimento em relação a eles? Para ver qual era a emoção que vinha, porque eles não queriam trabalhadores meramente com um bom currículo, uma boa formação. Queriam pessoas também que se conectassem com aquela proposta, né? E aí, quando você me falou de trabalhar as emoções dessas pessoas, me remeteu a essa história, porque realmente formar um cuidador vai além da questão técnica, né? Sim. E hoje as pessoas têm muito medo de entregar. Então, o cuidador, ele também está coberto, quer dizer, coberto, não é a palavra, não é coberto, mas assim, ele também está suscetível ao estatuto, né? Sim, o cuidador profissional. Ele tem, o estatuto fala em negligência, abandono, maus tratos, né? Violência, tanto simbólica como violência física. Explica ao pessoal aqui que não sabe o que é uma violência simbólica. É o xingamento, né? A agressão. Infelizmente, a gente vê casos dessa natureza, né? Agressão. Então, as câmeras flagram esse tipo de coisa. O que na psicologia a gente chama do assédio moral, né? Da violência psicológica. Essa violência psicológica que é feita, que machuca muitas pessoas, né? Agride as pessoas. Então, você tem que tomar, a família tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, né? Às vezes também a família fica assim, preocupada com as questões, né, trabalhistas. Boto câmera, não boto câmera, né? Se eu falar, como a pessoa vai interpretar, mas não, eles têm que defender os direitos. É possível, se justifica naqueles espaços que são autorizados, né? Prevenir também que está sendo gravado, né? Aí é seguir a legislação sobre isso, informar, colocar. A gente sempre orienta muito de colocar tudo isso em documentos escritos, né? Para poder deixar tudo bem transparente, né? Até por sermos advogados de direitos humanos, a gente lida muito com a transparência em todas as relações, né? Sim. A gente não consegue ter nenhuma relação unilateral, né? Em relação a tudo tem que ser muito negociado, tem que ser tratado, tem que ser informado. Os cuidadores que nós preparamos, né, em parceria com a ONG A Mulherada, os monitores são pessoas que são qualificadas para isso, né? Estão preparadas para fazer esse trabalho, e a gente dá essa formação lá porque considera importante. De um lado, a gente gera empregabilidade para essas pessoas que buscam esse curso, de outro, a gente vai atendendo as famílias que precisam, né, desses cuidadores, né?
mas a gente procura ter todo esse cuidado e orientação em relação ao seu papel, né, de cuidar dessas pessoas, né? E não pode ser só uma coisa só técnica, né? Eu só citando um dos procedimentos, um colega, o Javier Ruano, ele veio do Equador, ele fez uma dinâmica de escrever uma carta para o ancestral. Eu saí no momento, vi o início quando eu voltei, estava todo mundo chorando. Dali a pouco eles estavam bem. Eu não sei fazer essas coisas, eu não sei controlar esses processos. O Javier sabe fazer isso, né? E eu vi muito como uma hipnose, sabe? Assim, que a pessoa acorda se sentindo muito bem, todo mundo se sentiu bem. Então são treinamentos que são feitos, né? A pessoa tem que estar bem para poder cuidar do outro, isso é um fato, né? Então a gente olha, prepara, orienta nesse sentido esses cuidadores, porque temos pesquisas que falam que é uma possibilidade de inclusão de trabalho, tem a necessidade social. E está aumentando essa oportunidade, porque o Brasil está envelhecendo, vai ter demanda de cuidador. E ao mesmo tempo que a gente tem demanda, a gente tem uma oferta muito baixa, né? E é impressionante também, assim. E aí os cuidadores profissionais precisam estar atentos que a gente se fala, né? Na comunidade mesmo já aconteceu de aparecer, assim, ter um contato de um cuidador, botar e falar, não pega essa pessoa porque já não deu certo aqui, fez isso, isso e isso. Então, que bom que tem alguém formando. A comunidade Bengalas, procura aí a mulherada, viu, para quando precisar de cuidador, porque pelo visto, eu já fiquei com vontade de entrevistar o Javier. E, professor, o que é que acontece? Seja a família, seja um cuidador profissional, seja qualquer pessoa, o que é que acontece com quem infringe, não sei se a palavra é infringir, mas quem fere, numa linguajar mais popular, o Estatuto do Idoso, quem descumpre? Assim, o Estatuto ele prevê alguns crimes, né, e situações que podem haver punição, né? Lógico que o direito penal, nesse caso, é um direito já estabelece a pena, como é que isso vai ser feito, né? Eu não tenho de cabeça todos esses aspectos, né? Mas assim, a questão de abandono, de violência, né? Isso vai ser avaliado criminalmente, né? E aí aí o juiz vai fazer a avaliação, o Ministério Público. Então vai para a vara crime, é isso? Vai sim, vai ser casos de violência, sobretudo, tudo isso tem que ser acompanhado, né? São crimes contra toda a sociedade, não é só contra aquela pessoa, né? Quando é questão patrimonial, também vara crime? Também, claro, não pode se apropriar de um dinheiro que não é seu, né? Então, e às vezes eu tenho que fazer esse papel, né? De falar assim, olha, certas coisas não podem, isso não pode ser feito dessa forma, porque as pessoas querem fazer, né? Querem resolver o problema e não atentam para os cuidados que precisam ter, né? De contrato, questões trabalhistas também, tudo isso eu fico... questão também bem nosso complexa. Papel lá orientar essas coisas, né, para não ter de seguro, às vezes que é necessário, esse tipo de coisa a gente orienta lá quando nos buscam, né, para tratar dessas questões. Muito bem, professor, estamos quase no nosso tempo. Qual é a mensagem que você deixa aí para os filhos e pais idosos com relação ao Estatuto? Bom, eu acho que é fundamental o cidadão conhecer a legislação, né, essa legislação que lhe interessa, dentro do possível, né, buscar se informar, buscar profissionais que possam estar atendendo, né. Para mim, uma questão de direitos humanos, né, a gente tem que pensar na promoção desses direitos humanos e também tomar cuidados com relação à violação desses direitos humanos, porque eu partilho da corrente, da doutrina, que acha que toda negação de serviços sociais básicos é uma violação a direitos humanos, né? Então, eu sempre passo a mensagem aí de positividade, né? De que essas pessoas têm que buscar e lutar por seus direitos em relação a esses cuidadores e de criar condições, né, para que essas pessoas possam ter uma vida digna. E se é difícil para a família fazer isso, buscar o Estado nessa perspectiva, né? Eu acho que tem que se olhar os dois lados da questão.
às vezes tem que tomar cuidado para não cair em certas armadilhas, né, que são colocadas aí pelas redes sociais, de ficar... Eu tento evitar julgar as pessoas, né, julgar essas questões, né, e tentar compreender situações que levaram a determinados casos, né. Mas, assim, essa é a mensagem que eu deixo, né, de solidariedade. Eu sempre trabalho... O meu trabalho é um trabalho de solidariedade, muitas pessoas não entendem isso, né. O que a gente faz na universidade, nós somos um órgão público, um centro que foi criado, que eu venho de uma associação de advogados que cuidava dessas situações, né? Então, aprendi nessa associação de advogados a ter essa solidariedade com todos esses grupos que estão em situação de vulnerabilidade. E, assim, na verdade, essas questões chegam para a gente lá, né? Eu não inicio o convite para mim não foi por acaso. O Ministério identificou o nosso grupo e pediu direto ao reitor da universidade. Bacana. E quando eu fui para a reunião, eu falei assim: professor, acho que é uma coisa que vai dar muito trabalho para ser feita. E quando eu cheguei, já estava... Eu consegui trazer o ministro à UNEB, era o Paulo Vanucci, na época, no lançamento do projeto, que ele veio muito entusiasmado, até porque a UNEB tem um projeto antigo, que é o AT, né, Universidade Aberta para a Terceira Idade. Eu não sei hoje, mas chegou a ter o maior projeto com idosos. Inclusive, muitos colocam para mim o interesse em fazer cursos, né, de superior, requalificação profissional. Mas a mensagem é essa, né, de solidariedade, de buscar apoio, né. Isso eu vejo muito no centro, né, de pesquisa. É um centro de pesquisa, mas é um centro que acolhe as pessoas. Tem pessoas que chegaram lá pensando em até tirar a vida, mas chegaram, viram um grupo, viram pessoas mobilizadas com questões sociais e saíram para montar projetos como ONGs, né? Encontraram um propósito na vida. Eu aprendi isso, é preciso ter um propósito na vida. E assim, a mensagem que eu deixo é buscar na legislação, né, como esse é meu papel lá no centro, né, como advogado, buscar essa forma de inclusão social e produtiva dessas pessoas, porque elas precisam disso, né? Precisam ser incluídas. Eu sinto que quando você deixa a pessoa de lado é que é ruim, né? Sim. Então a gente trabalha sempre essa questão da inclusão. Maravilha, professor. Obrigada por sua presença aqui no podcast. Acho que a mensagem final foi muito forte. A gente precisa ter propósito. E uma das coisas que deprime o idoso é quando ele se vê sem propósito. E vocês darem essa chance deles reencontrarem, recriarem um propósito na vida é fantástico. E você que é filho, filha de pais idosos, cuide disso, né? Seu pai, sua mãe precisa ter um motivo para viver, porque se não tiver, eles se entregam. E o nosso propósito aqui na Comunidade Bengalas é acolher e instrumentalizar você, filho, filha de pais idosos, e espero que o episódio de hoje tenha te ajudado e que todos os episódios ajudem, porque essa aqui é a nossa missão. Um abraço e até a próxima. Professor, obrigado. Um abraço. Se eu posso dizer mais uma Claro. coisa? É porque eu esqueci de citar que servidores aposentados da UNEB trabalham conosco no centro de pesquisa. Gostam muito do que fazem, querem trabalhar com direito, querem se mobilizar para lutar por direitos, né? Eu acho isso muito positivo. A Eudina, por exemplo, é muito ativa, proativa no nosso centro, e eles vêm participar dos saraus poéticos, né? Da nossa feijoada que a gente faz nesses momentos de confraternização. Eles estão em todos os momentos conosco, estão nos ajudando lá. Então, e foi uma agenda do fórum, né? Pedir que a Federação das Indústrias da Bahia criasse a possibilidade dos idosos retomarem, serem estagiários sêniores, né, nas empresas, né? Então a gente faz esse tipo de coisa também lá, né? Recebe, isso é muito positivo para a gente, né? Que aposentados da nossa universidade estejam conosco, nos ajudando a debater esse assunto, e eles estão na linha de frente desse trabalho dos direitos geracionais, né? Dos direitos da pessoa idosa. Aí eu não podia deixar de citar essa turma aí que está construindo essa linha de frente, né? Nós temos muitas linhas de frente para tratar, mas essa é uma linha prioritária hoje para o nosso grupo.
Ah, que maravilha. Adorei estagiário sênior, que é outra discussão aqui do Bengalas, né? Como fazer esse idoso que foi tão útil e produtivo não se sentir infantilizado, desmerecido, só porque ficou velho. Né? Então, muito legal isso, adorei. Olha quanta coisa, já vai me dando ideia para os próximos episódios. Então, vou trabalhar nisso para a gente se encontrar em breve com mais novidades. Até lá!